Vocês conhecem pessoas mentirosas? Pessoas que mentem por qualquer coisa? Acho que em algum momento de nossas vidas, todos nós já encontramos o que chamamos mais comumente de mentiroso, que é um verdadeiro transtorno de personalidade. Acho que todos nós já cruzamos com mentirosos, mas vocês verão que neste caso as coisas tomarão um rumo trágico. Foi na Califórnia que Lori nasceu em 31 de dezembro de 1976. Aos 4 meses, ela e seu irmão mais velho Paul foram adotados por um casal Mormon, Thelma e Harold. Para maior contexto do vídeo, os Mormons são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma comunidade religiosa cristã que acredita no Livro de Mormon. Lori cresceu então na Califórnia até 1987, época em que seus pais se separaram. Após a separação, sua mãe decidiu se mudar para Utah. Thelma preferiu retornar a Utah, onde havia uma grande comunidade Mormon e também muitos membros de sua família. Lori tinha então 11 anos, mas seu irmão, que estava no final da adolescência, se preparava para partir em missão. É como um rito de passagem entre os Mormons. Todos os jovens homens de 19 a 26 anos devem partir em missão ao exterior. Eles deixam suas famílias por 2 anos e durante todo esse tempo trabalham para a igreja tentando convencer novas pessoas a se juntarem ao seu movimento. Para Paul, que estava prestes a terminar o ensino médio, partir em missão, o mais simples era que ele ficasse na Califórnia com seu pai. Thelma e Lori partiram então sozinhas para Utah. Durante esse período, Lori e sua mãe se aproximaram muito, pois agora estavam sozinhas. Lori se matriculou no ensino médio em Salt Lake City. Era uma jovem muito simples, gentil e muito apreciada por todos seus colegas. Era muito popular e tinha sido eleita representante de classe várias vezes. Era também uma garota muito esportiva que adorava jogar beisebol. No entanto, Lori e sua mãe não eram ricas, e para ajudar financeiramente, paralelamente aos estudos, ela havia encontrado um pequeno trabalho em um lava-rápido. Lori era uma jovem séria e responsável e ajudava sua mãe como podia. Foi no ensino médio que ela conheceu Mark, que assim como ela pertencia à comunidade Mormon. Ele nasceu em 24 de abril de 1978 em uma grande família. Seus pais, Doug e Janette, tiveram 7 filhos. Mark tinha 3 irmãos, Laine, Chad e Scott, e 3 irmãs, Tiffany, Sarah e Julie. Ele era o 5º da Irmandade. Sua família pertencia à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A religião era muito importante para eles. Seu pai era um pediatra muito renomado, apreciado na comunidade, o que conferia à família certa aura social. Além disso, os rendimentos confortáveis de seu pai permitiam que a família não precisasse de nada. Assim viviam todos em uma grande casa. Todas as crianças eram brilhantes. Cada uma tinha seus talentos e pontos fortes em sua área de predileção. A família dava muita importância à imagem que transmitia dentro da comunidade. Era importante para eles serem uma família reconhecida e apreciada. Mark era um menino com lindos cachos ruivos e sardas, e não passava despercebido. Era um menino muito ativo, precisava se exercitar, não era o tipo de menino que ficava trancado o dia todo em casa. O que ele gostava era de se movimentar, sair, e apreciava particularmente as caminhadas na natureza. Mark era um menino cheio de vida que gostava particularmente de fazer os outros rirem e não lhe faltava imaginação. Estava sempre pronto para se fazer de interessante para divertir a plateia. Era inclusive descrito como o palhaço da classe. Às vezes, para chamar atenção, podia até fazer coisas estúpidas. Por exemplo, frequentemente fingia que tinha caído, lambuzava a cabeça com terra ou então se balançava na cadeira até cair completamente, fazendo assim todos seus colegas rirem. Também, o que vocês devem saber sobre Mark é que desde muito jovem ele sempre teve tendência a mentir, seja para fazer os outros rirem, para evitar problemas ou então para se fazer de interessante. Desde sua mais tenra infância, ele sempre sentiu uma espécie de pressão. Ele devia estar à altura, devia ser tão eficiente quanto seus irmãos e irmãs. Então, não posso dizer se essa pressão era diretamente exercida por seus pais ou se era ele mesmo que se impunha, mas de qualquer forma, vocês verão que isso terá um papel em sua personalidade e no desenrolar dos eventos. Fiel a si mesmo, foi fazendo-se de interessante que ele atraiu pela primeira vez a atenção de Lori. Mark e Lori frequentavam a mesma escola, mas não estavam na mesma classe porque Mark era um pouco mais novo que ela. Um dia, Lori e seu grupo de amigos foram passar o dia à beira do lago. Mark e seus amigos também tiveram a mesma ideia. À noite, os 2 grupos se reuniram em volta de uma fogueira e Mark, mais uma vez para chamar atenção, tentou tirar um tronco das brasas com a mão e, obviamente, se queimou.
Lori, que era conhecida por sua gentileza, gentilmente se ofereceu para cuidar dele. Ela nunca tinha prestado muita atenção em Mark, mas o clima rolou imediatamente e os dois jovens passaram a noite conversando. Na manhã seguinte, a mágica havia acontecido. Depois dessa noite, eles se tornaram inseparáveis. Era o início de sua história de amor. Aos olhos de todos, eles formavam um lindo casal. Os dois eram muito apreciados. Lori por sua gentileza e Mark por seu bom humor. Aos 19 anos, como todos os outros jovens mormons, Mark partiu em missão. Como eu explicava há pouco, a missão geralmente dura 2 anos e durante todo esse tempo os jovens homens estão sob a vigilância de outros membros da igreja. Eles devem cortar todos os laços com sua família e só são autorizados a telefonar para eles em dias de festa como Natal ou Dia das Mães. Durante este período em particular, mas ao longo de toda a sua vida, eles estão sujeitos a certas regras como não fumar, não beber álcool, não assistir televisão. Música e cinema também são proibidos. Apenas a leitura é autorizada e durante este período eles não têm direito de entrar em contato com o sexo oposto. No início, tudo ia muito bem para Mark. Sua natureza extrovertida o tornava realmente muito bom em fazer contato com as pessoas e ele conseguia converter novos adeptos melhor que os outros. Só que à noite, depois de ter trabalhado o dia todo fazendo proselitismo para a igreja Mormon, Mark estava alojado em uma cidade universitária rodeada de muitos outros jovens. Para ele, era uma nova vida, uma nova liberdade com também muitas tentações. Pela primeira vez, ele se encontrava longe de sua família, longe de sua vigilância. Ele tinha a impressão de não sentir mais toda aquela pressão familiar. À noite, ele era apenas um jovem entre tantos outros. Foi assim que ele começou a levar uma vida dupla. Havia o Mark Mormon com sua namorada, filho de um médico muito respeitado da comunidade, muito ativo na igreja, e à noite havia o Mark anônimo festeiro entre tantos outros jovens que bebiam, fumavam e tinham aventuras. Ele infringia, portanto, todas as regras. Enquanto Lori, loucamente apaixonada por ele, esperava comportadamente em casa, ele aproveitava essa nova liberdade. Muito sociável, ele havia feito um grupo de amigos, saía e paquerava garotas. Ele conhecerá inclusive várias garotas, incluindo uma com quem certamente teve um caso. Infelizmente para ele, 11 meses antes do fim de sua missão, suas farras noturnas foram descobertas por alguns outros membros da comunidade presentes em Taipei. A punição foi imediata. Mark foi mandado de volta para casa mais cedo que o previsto. Então, vocês devem entender bem que quando um jovem mormon é mandado de volta para casa porque fracassa em sua missão, é uma verdadeira vergonha para a família, pois implica que os pais não souberam criá-lo corretamente, guiá-lo para que se tornasse um bom adulto que respeita as regras e os preceitos de sua religião. Assim, para evitar jogar descrédito sobre sua família e também certamente para evitar ter que assumir seus desvios e seus erros, como fazia desde sua mais tenra idade, Mark mentiu para seus pais e para Lori. Ele contou a eles que tinha sido vítima de um mal-entendido, que acabou em um grupo com o qual foi injustamente associado e essa foi a razão pela qual ele foi mandado para casa mais cedo do que o planejado. Por mais absurdas que parecessem, essas mentiras para sua família passaram como uma carta pelo correio. Talvez essa versão fosse mais confortável para todos. De volta para casa, ele retomou sua vida como se nada tivesse acontecido. Se matriculou na universidade e continuou seu relacionamento com Lori. Em 1999, quando ela estava prestes a terminar seus estudos, Lori e Mark se casaram. Eles pareciam o casal ideal. Ele era muito bem visto na comunidade e seus amigos sabiam o quanto Lori estava apaixonada por ele. Ela tinha a impressão de viver a vida com que sempre sonhou. Além disso, Mark sabia como ser apreciado, passando a imagem de um namorado e depois de um jovem marido muito atencioso. Lori sempre sonhou em se casar com um homem que a amasse pelo que ela é e que também pertencesse à comunidade. Ela queria formar sua própria família, ter filhos, e tudo parecia ir nessa direção. Uma vida feliz se desenhava no horizonte. Para completar, a mãe de Lori gostava muito de Mark. Ela via sua filha feliz ao lado dele e ele sabia como ser apreciado. Estava sempre presente para sua sogra, pronto para ajudá-la com pequenos trabalhos de reparo em seu apartamento e até ajudava a completar suas palavras cruzadas. Ele parecia ser o genro ideal. Mark era descrito por todos como alguém gentil e prestativo. Por exemplo, era o tipo de pessoa que sempre parava quando via alguém com o carro quebrado na estrada ou precisando de ajuda. Ele cuidava do catecismo das crianças na igreja, sempre muito prestativo e voluntário. Alguns meses após seu casamento,
Lori obteve seu diploma com honras e rapidamente encontrou um cargo como assistente comercial na Wells Fargo. Mark sonhava em ser médico como seu pai, o que significava longos estudos. Enquanto Lori já estava na vida profissional ativa, ele ainda era estudante. Mesmo assim, trabalhava meio período em um hospital local como uma espécie de auxiliar de enfermagem na unidade psiquiátrica. Era apenas um pequeno trabalho, mas permitia que ele contribuísse um pouco com as despesas do lar. Chegamos então em 2004. Mark e Lori estavam casados há cerca de 5 anos. Lori ainda trabalhava na Wells Fargo e tudo parecia ir muito bem no casal. Mark, que agora tinha 26 anos, ainda era estudante. Nos Estados Unidos, para poder entrar na escola de medicina, é preciso ter obtido previamente um diploma, e Mark ainda estava nesse nível. Foi nesse ano que ele finalmente obteve seu diploma, permitindo que entrasse na faculdade de medicina. Agora ele poderia finalmente realizar seu sonho, e foi na Carolina do Norte que ele foi admitido na escola de medicina. Toda sua família estava feliz por ele, todos sabiam que esse era seu sonho. Lori sempre esteve dividida entre vários sentimentos. Por um lado, ela sabia que era o sonho de Mark se realizando, mas por outro lado, estava bastante triste por ter que deixar seu estado. Era lá que ela tinha seus amigos, sua família, seu trabalho. Toda sua vida estava em Utah. A grande mudança se aproximava rapidamente e o casal havia planejado uma festa de despedida. E como uma felicidade nunca vem sozinha, Lori acabava de descobrir que estava grávida. Mark estava radiante. Tudo ia muito bem para o casal que se preparava para dar uma guinada decisiva em suas vidas. Mas enquanto ela vivia seus últimos dias em um trabalho que apreciava particularmente, aconteceu um pequeno incidente. Em 16 de julho, ela recebeu uma ligação telefônica que pareceu perturbá-la tanto que naquele dia ela deixou o trabalho mais cedo que o previsto, chorando, sem dar explicações. Seus colegas de trabalho ficaram bastante surpresos e preocupados, pois isso não era absolutamente seu costume, mas ninguém soube o que realmente aconteceu durante essa estranha ligação. 2 dias depois, o casal fez uma grande festa para celebrar sua partida para a Carolina do Norte, e os colegas de trabalho de Lori ficaram felizes em vê-la sorridente e feliz naquele dia. Na manhã seguinte à festa, às 10h07, Mark ligou para a polícia. Ele estava preocupado. Naquela manhã sua esposa tinha ido ao Memory Grove Park para fazer sua corrida, mas não havia retornado. Ele tentou contatar ela, sua mãe e seus colegas de escritório, mas ninguém a tinha visto. Seu carro foi rapidamente encontrado em um estacionamento próximo ao local onde ela deveria estar correndo, mas nenhum sinal de Lori. Mark estava muito preocupado. Isso não era absolutamente característico de Lori. Além disso, ela estava grávida e nunca teria faltado ao trabalho sem avisar. Ele ligou novamente para os policiais às 10h30 para registrar oficialmente seu desaparecimento. Os policiais começaram imediatamente sua investigação e foram à casa da família para examinar a residência e os arredores. Eles notaram imediatamente vários fatos perturbadores que, tomados independentemente uns dos outros, poderiam parecer detalhes, mas que imediatamente chamaram a atenção dos investigadores. Primeiro, eles rapidamente perceberam que a bolsa de Lori ainda estava em casa com todos seus documentos de identidade dentro. Todas as mulheres que me assistem, penso eu, concordarão em dizer que nós, mulheres, raramente ou nunca saímos sem nossa bolsa, especialmente quando precisamos dirigir. É verdade que isso pode acontecer, mas é bastante raro. Essa foi a primeira bandeira vermelha. Investigando um pouco mais na casa, eles também notaram que a aliança de Lori ainda estava sobre a comoda. Os investigadores se perguntaram então por que ela tinha tirado sua aliança para ir correr. É verdade que são coisas que acontecem, mas nessas circunstâncias e com todas as outras evidências que eles descobririam, isso constituiu a segunda bandeira vermelha. Os investigadores também encontraram suas chaves do carro. Como era possível que seu carro tivesse sido encontrado em um estacionamento longe de casa enquanto suas chaves ainda estavam em sua residência? Ao examinar o carro de Lori, os policiais constataram que o banco do motorista havia sido recuado, como se uma pessoa alta tivesse sido a última a dirigi-lo. Isso lhes pareceu imediatamente suspeito, pois Lori era de estatura baixa. Na casa do casal, eles encontraram também muitas outras coisas suspeitas, notamente uma carta escrita por Lori que preocupou ainda mais os investigadores. O lindo casal que Mark e Lori formavam parecia estar enfrentando problemas. Na carta, Lori havia escrito: "Eu quero envelhecer com você, mas não posso fazer isso nestas condições. Não posso imaginar minha vida sem você, mas se as coisas não mudarem, pedirei o divórcio." Além disso, a casa, e particularmente o banheiro,
Estava extremamente limpa, como se alguém tivesse acabado de fazer a limpeza. Ainda cheirava a água sanitária. Mas foi no quarto do casal que os investigadores fizeram a descoberta mais perturbadora. Eles constataram que havia um colchão novo na cama, assim como lençóis novos. O que imediatamente chamou a atenção dos investigadores foi que os lençóis ainda estavam dobrados, como se tivessem acabado de ser tirados da embalagem. No carro de Mark, eles encontraram uma nota fiscal desse colchão e, graças a ela, puderam determinar que Mark havia comprado o colchão naquele mesmo dia às 10h23, o que significa que ele havia comprado exatamente 16 minutos depois de ter relatado o desaparecimento de sua esposa. Você há de concordar que é bastante curioso que alguém, quando sua esposa acabou de desaparecer, vá a uma loja para comprar um colchão e lençóis em vez de procurar por sua esposa grávida, e ainda se preocupe em arrumar a cama em seu quarto. E finalmente, na mesa de cabeceira, eles encontraram uma faca de caça com traços de sangue fresco. Mas Mark tinha uma explicação para cada coisa. A faca de caça era uma que ele havia usado recentemente e deixado sobre a mesa de cabeceira. Quanto ao colchão, ele contou aos investigadores que alguns dias antes Lori tinha tido sua menstruação e manchado o colchão. Então ele decidiu trocá-lo. Ele contou ter jogado o colchão manchado em uma caçamba de lixo alguns dias antes, e quando os investigadores lhe perguntaram onde eles tinham dormido desde então, Mark respondeu que os dois haviam dormido sobre o estrado sem nenhum colchão. Obviamente, os investigadores não acreditaram em uma só palavra do que ele contava. Era muito improvável que o casal, com Lori grávida, tivesse dormido durante vários dias em um estrado sem colchão. Todas as suspeitas agora se voltavam para Mark. A mídia se apoderou do caso e Mark foi inicialmente apoiado por toda a comunidade. Ele até fez uma aparição na TV às lágrimas. Os dias passavam e Lori continuava desaparecida. Os investigadores estavam agora convencidos de que Mark estava envolvido no desaparecimento de sua esposa. A análise forense confirmou que as manchas de sangue encontradas na faca do quarto realmente pertenciam a Lori. Além disso, ao examinar o carro de Mark, encontraram traços de sangue de sua esposa no interior. Procurando nas diferentes lixeiras do bairro, os investigadores também conseguiram encontrar o colchão descartado por Mark em uma caçamba localizada a alguns quarteirões da casa do casal. O mais preocupante é que este colchão havia sido parcialmente cortado. Toda uma parte dele havia sido removida. O cerco estava lentamente se fechando em torno de Mark. Foi então que, durante a investigação, a polícia recebeu uma ligação informando que um homem não estava vagando perto de um motel. Ao chegar ao local, os policiais encontraram Mark completamente nu, usando apenas sandálias. Ele parecia delirante e foi levado e internado em um hospital psiquiátrico. Enquanto isso, a polícia continuava procurando provas. Não havia corpo e ainda não podiam provar que houve assassinato. Eles começaram então a investigar mais profundamente o passado de Mark e fizeram descobertas perturbadoras. Primeiro, descobriram que Mark nunca havia se matriculado na faculdade de medicina. Pior ainda, ele havia abandonado seus estudos há 2 anos. Parecia que ele havia mentido para sua esposa e também para sua família durante muitos anos. Quando essas revelações vieram a público, foi um verdadeiro choque para a opinião pública. Amigos e família estavam em choque. Eles sempre haviam apoiado Mark e nunca acreditaram nos rumores sobre ele, mas agora tinham dúvidas. Mark, por sua vez, continuava internado no hospital psiquiátrico, e os policiais achavam que ele havia fingido ser louco de propósito. Aliás, ele não manteve a farsa por muito tempo. Os diferentes especialistas que o examinaram concluíram que esse episódio de loucura era uma simulação de Mark. De fato, se ele realmente tivesse tido um episódio delirante, não teria pensado em calçar os sapatos depois de se despir completamente para correr na rua. 2 irmãos de Mark decidiram então ir ao hospital e disseram a ele: "Precisamos saber a verdade. O que realmente aconteceu?" Foi então que Mark desabou e confessou tudo a seus irmãos. Durante todos esses anos, ele havia mentido. Mentido para sua esposa, mas também para sua família e todos os seus amigos, levando uma vida dupla. Mark havia abandonado seus estudos há mais de 2 anos. Durante 2 anos, ele viveu uma vida de mentiras. Mentia para todos, sua esposa e sua família. Todas as manhãs fingia ir para a universidade, preparava suas coisas, colocava livros em sua mochila e ia para o campus. Quando Lori saía para trabalhar, ele voltava escondido para casa e passava o dia jogando videogame. Para tornar sua mentira mais crível, à noite fingia ter tido um dia difícil, às vezes até se trancava para trabalhar em seus cursos. Ele também costumava marcar encontros com Lori no campus durante o intervalo do almoço.
Durante muitos anos, ele se esforçou muito para manter suas mentiras vivas. Ele literalmente levava uma vida dupla. Então você deve se perguntar como ele conseguiu seu diploma se havia abandonado os estudos há mais de 2 anos. Bem, isso também era uma mentira. No dia da cerimônia oficial de formatura, Mark estava doente. Na verdade, ele havia tomado medicamentos que o fizeram vomitar e disse à esposa e à família que estava doente demais para ir à universidade para a cerimônia de formatura. E sua família acreditou nele. Eles até organizaram alguns dias depois uma pequena cerimônia íntima em família para celebrar esse grande evento, e nessa ocasião ele tirou fotos com a beca e o capelo como se realmente tivesse recebido seu diploma universitário. Ele chegou ao ponto de organizar, nos meses anteriores, diferentes viagens por todos os Estados Unidos, supostamente para fazer entrevistas em faculdades de medicina. E adivinhe quem financiava todas essas viagens? Era a Lori. Era ela quem trazia quase toda a renda da casa e, consequentemente, era ela quem permitia que ele comprasse as passagens aéreas, as noites de hotel e cobria todas as despesas extras. Ela acreditava em seu marido, em seu casamento, e não hesitava, dizendo a si mesma que quando ele finalmente obtivesse seu diploma, as coisas se inverteriam. No entanto, Lori descobriu a verdade em 16 de julho, enquanto preparava ativamente sua mudança para Carolina do Norte. Ela ligou para a universidade para obter informações sobre a ajuda financeira que eles ofereciam, mas a universidade respondeu que não conhecia nenhum Mark Hacking, não havia ninguém com esse nome matriculado lá, e na verdade, não havia ninguém com esse nome que tivesse se candidatado. Lori ficou totalmente em choque, todo seu mundo desmoronou. E o que isso significava na realidade? Como você entendeu, essa foi a famosa ligação que ela fez no trabalho antes de sair chorando sem dar explicações. Quando chegou em casa, ela imediatamente confrontou Mark. Ele negou tudo, dizendo que devia haver um erro no computador, uma confusão. Ele tentou tranquilizar Lori dizendo que cuidaria de tudo, mas Lori conhecia seu marido. Ela sabia que ele tinha tendência a mentir e decidiu investigar um pouco mais para ver qual era realmente a situação. Ao investigar, ela descobriu toda a terrível verdade. Lori estava em choque com todas essas descobertas, mas infelizmente, sem saber, ela também estava presa nessa engrenagem fatal. Embora Mark não estivesse absolutamente matriculado na universidade, eles haviam planejado se mudar para Carolina do Norte. Ela havia dado aviso prévio no trabalho, tinha contado a todos os seus amigos e família que eles iriam se mudar, e o pior é que sua festa de despedida seria no dia seguinte. Então ela decidiu não contar a ninguém e manter as aparências. Assim, em 16 de julho, durante sua festa de despedida, Lori não deixou transparecer nada. Ela estava alegre como de costume, e mesmo que algumas pessoas tivessem notado que por momentos ela parecia preocupada, todos achavam que era provavelmente a perspectiva da mudança e da mudança de vida que ocupava sua mente. Mas à noite, depois que a festa acabou, Lori não aguentava mais. Uma violenta discussão eclodiu entre ela e Mark, e ela disse que se as coisas não mudassem, ela pediria o divórcio. Ela então se retirou para seu quarto, e foi nesse momento que escreveu uma última mensagem para Mark, aquela encontrada pelos investigadores. Depois de dar essa carta a ele, ela voltou para dormir em seu quarto. Mark havia levado muito mal as críticas e o ultimato que Lori acabará de lhe dar. Todo o universo de mentiras que ele havia construído corria o risco de desmoronar, e ele não podia permitir isso. Ele então entrou em uma raiva monstruosa e decidiu fazê-la pagar. Então, enquanto ela dormia pacificamente em sua cama, e lembro que ela estava grávida de 5 semanas, ele pegou sua arma e entrou silenciosamente no quarto. Lá, ele se aproximou lentamente da cama onde sua esposa dormia, apontou a arma para a parte de trás da cabeça dela e atirou. Ele então confessou a seus irmãos que havia feito aquilo para proteger sua vida falsa, suas mentiras. Quando, como Mark, alguém se deixa levar por suas mentiras, isso nunca acaba bem. Não tenho certeza se ele pensou muito nisso. No entanto, era um drama programado, e uma mentira levava a outra. Ele ia cada vez mais longe em sua fuga para frente, até o terrível ato. Após essas terríveis revelações, os irmãos de Mark contataram a polícia para contar tudo. Em seguida, ele foi preso, mas ainda era preciso encontrar o corpo. Ele contou aos investigadores que havia jogado o corpo de Lori em uma caçamba de lixo do bairro, sabendo que naquele mesmo dia ela seria coletada. O corpo de Lori provavelmente estava, portanto, no aterro público, onde havia mais de 4.000 toneladas de lixo. Os investigadores então começaram a tentar encontrar o corpo da infeliz no meio de tudo aquilo, e não era uma tarefa fácil.
Várias vezes encontraram cabelos pensando que era o corpo de Lori, mas na realidade eram apenas lixo de um salão de cabeleireiro. Então, em 1º de outubro de 2004, 2 meses após a confissão de Mark, um dos investigadores encontrou uma massa de cabelos crespos idênticos aos de Lori. Olhando mais de perto, ele viu que eram os restos de um corpo, mas este estava muito danificado, e foi apenas através da análise da mandíbula e dos registros dentários que conseguiram identificar o corpo como sendo da pobre Lori. No entanto, o médico legista não pôde determinar as causas exatas da morte. Você se lembra da faca de caça com o sangue de Lori encontrada na mesa de cabeceira? Bem, certamente ela havia sido usada para cortar o colchão ensanguentado. Em 15 de abril de 2005, Mark fez um acordo. Ele se declarou culpado e foi assim condenado à prisão perpétua com uma pena mínima de 6 anos. Sim, você ouviu direito, uma pena mínima de 6 anos por ter matado sua esposa. E a propósito, saiba que o estado do corpo não permitiu determinar se no momento de sua morte Lori estava realmente grávida. O fato de ter uma pena mínima de 6 anos não significa que ele vai sair depois de 6 anos. Significa apenas que após 6 anos ele terá o direito de solicitar liberdade condicional. De fato, as penas de prisão são indeterminadas, com uma duração mínima, neste caso 6 anos, e uma duração máxima, neste caso prisão perpétua. Se você está escandalizado com a leveza desta pena, bem, você não é o único. Desde este caso, a lei mudou em 2006 e a pena mínima foi aumentada para 15 anos quando um projeto de lei com o nome de Lori foi promulgado. Além disso, a Comissão de Liberdade Condicional afirmou que, dadas as horríveis circunstâncias deste assassinato, Mark cumpriria pelo menos 30 anos. Ele será elegível para a liberdade condicional em 2035. Em 6 de junho de 2005, seu pai publicou publicamente uma carta escrita por seu filho na qual ele expressava seu profundo arrependimento. Sei que meu lugar é na prisão. Passarei meu tempo lá fazendo tudo o que puder para reparar os muitos erros que cometi. Embora eu perceba que a expiação completa é impossível nesta vida, tenho muita cura e mudanças a fazer. Mas espero que um dia eu possa me tornar o homem que Lori sempre pensou que eu era. Para as muitas pessoas que machuquei, sinto mais do que vocês poderiam imaginar. Todos os dias minha alma queima de tormento quando penso no que vocês devem passar. Gostaria de poder tirar sua dor. Gostaria de poder retirar todas as mentiras que disse e substituí-las pela verdade. Gostaria de poder colocar Lori de volta em seus braços. Minha dor é merecida. A de vocês não é. Do fundo do meu coração, peço perdão. Não existe mentira inofensiva, por menor que seja. Você pode pensar que uma mentira só machuca o mentiroso, mas está longe de ser verdade. Se você está seguindo um caminho de mentiras, pare agora e enfrente as consequências. Quaisquer que sejam as consequências, serão melhores que a dor que você causa a si mesmo e aos outros. Esta foi a última declaração da família. Hoje, Mark ainda está na prisão, 17 anos após se declarar culpado. Ele se destacou em 2006 por ser pego vendendo objetos pessoais e autógrafos através de um site online Murder's Auction, que é um site dedicado à venda de objetos pertencentes a assassinos reconhecidos. A família de Lori, por sua vez, mandou retirar o nome Hacking de sua lápide.